demais produtos ainda impactados. Vou já voltar a falar sobre essas repercussões mais políticas. Antes disso, queria ouvir o professor Ricardo Coimbra, professor, porque a indústria, né, é outro setor que ainda precisa ser beneficiado com a queda dessas tarifas. E aí tem uma questão também que precisa ser compreendida, que é esse objetivo do presidente Donald Trump de fortalecer as indústrias nacionais, né? O nacionalismo aí preponderando, ou seja, deveremos ter, na sua avaliação, mais dificuldades para que essa taxação beneficie também os nossos industriais, sua avaliação? Bom, com certeza, Ítalo. Agora é interessante a gente observar que nessa redução de hoje também você teve alguns produtos industriais que foram reduzidos, como aqui no caso dos calçados, né? Calçados, têxteis. Então, sim, existe essa possibilidade de ter novas reduções também no segmento industrial, mas como você falou, pode ser que alguns setores tenham mais dificuldade. Principalmente, né, quando a gente fala aí no segmento do aço, da siderurgia, né, na indústria pesada, porque existe essa vontade protecionista, né? E esse segmento é um segmento que tem um peso nas exportações, no caso do estado do Ceará, bem significativo, mas, né, é um segmento de atividade que o governo americano vem protegendo já há algum tempo, né? Então, não é de agora. Então, esse segmento de atividade, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade de redução, até porque tem uma tarifa diferenciada, né? Então, independente dessa mudança de tarifa que teve agora, né, dos 50% adicional, ele já tinha uma tarifa diferenciada. Então, talvez alguns setores de atividade, né, que tenham algum tipo de concorrência com o mercado americano, tenham um pouco mais de dificuldade. Esse processo de negociação ele vai sendo lapidado caso a caso, setor a setor, mostrando a necessidade, a complementariedade, mas aqueles que talvez tenham um nível de concorrência mais significativo com algumas empresas e que, de repente, o mercado americano consiga suprir essa demanda do mercado interno, vai ter dificuldade. Agora, aqueles setores de atividade que mesmo tenham produção americana, mas que internamente não consiga suprir essa necessidade, como foi no caso agora, né, de alguns produtos, né, principalmente os alimentares, eles vão ser flexibilizados. Então, daqui para frente a situação vai ser ainda mais caso a caso, ou seja, situações pontuais, e o processo de negociação é mais refinado. Então, o canal está aberto, a gente já observa que não tem mais aquele arcabouço ideológico, político, e que agora as negociações elas são técnicas. E era isso sempre que o governo brasileiro defendia, né? Que a discussão fosse no âmbito técnico, econômico, e o processo de negociação nos moldes daquilo que a Organização Mundial do Comércio repercute, né? A negociação, a discussão sempre no ambiente econômico técnico, que é isso que a gente tem hoje, ou seja, deixou de lado aquele aspecto político, né, e virou o aspecto econômico e técnico. Então, setores de atividade que se mostrarem, né, necessários e competitivos dentro do mercado americano, provavelmente terão mais à frente, né, essa redução. Mas, paralelo a isso, continuar ampliando os mercados e a comercialização daquilo que as empresas já têm para outros mercados, né? Então, as empresas brasileiras que têm demandas de outros mercados acabam conseguindo fazer isso. No caso do café, como você disse, independente da tarifa, né, o crescimento de demanda do mercado chinês no passado foi de 17%. O mercado chinês, quando aumenta alguma coisa, ele tem um impacto significativo, o crescimento de 17% do consumo do café no mercado chinês, mas também no mercado asiático. E você teve problema aí na produção aqui no Brasil por conta de algumas queimadas, você teve problema de chuva diferenciada que impacta na florada do café, e também não só no Brasil, mas também na Tailândia, onde é o grande produtor de café, na Colômbia também, né, e alguns países africanos, né, que também têm o café. Ou seja, o Brasil representa em torno de 35% da produção mundial, né? E a gente sabe que ano passado a gente teve problema aí na produção na florada e também em função dos problemas climáticos, algumas queimadas, né? E aí o café não adianta você plantar hoje porque ele não vai ter produção no ano que vem, né? Dependendo do tipo de café, é de 4 a 5 anos, né?
Então, arábica, reservado, né? Então, à medida que você tem um café com um blend mais selecionado, ele também demora a ter a produção, né? Então, acaba que o impacto de melhoria no preço do café, ele deve ser difícil de ser alcançado, porque está havendo crescimento de demanda e está tendo um problema na produção, né? Então, e o problema de produção do café, ele só se resolve se você começar a produzir hoje, a plantar hoje, você só vai ter colheita 3, 4 anos depois. É isso, né? Vai precisar de mais um tempinho para que